Mateus capítulo 16, versículo 21. Glórias a Deus. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, desse um sorriso assim, e dissesse para ela assim: a vitória é nossa, em nome de Jesus. Aleluia. Deus vai te dar vitória, irmão. Deus vai te dar vitória sobre o diabo. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, verso 21 diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto, mas, o que tem depois? E ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Agora vamos lá para Filipenses, capítulo 2. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também, todos juntos, a igreja, por favor, o versículo 9, olha na tela lá e todo mundo comigo. 1, 2, 3. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Agora, nós vamos ler em Lucas, no capítulo 9, e no verso 23. Todos juntos, pode olhar na tela. 1, 2, 3. Dizia-se a si mesmo. 24. Vinte e cinco. Amém? Glória a Deus. Meus amados, a palavra de Deus está nos dizendo que Deus, desde antes da fundação deste mundo, tinha o propósito, tinha o plano de Jesus vir à terra, Jesus assumir a forma de homem e Jesus ser obediente até a morte como servo e morte de cruz. E diz a palavra de Deus que
no projeto de Deus, Jesus estaria mostrando a todos os anjos que se rebelaram contra Deus, ao próprio Lúcifer, que é possível, que vale a pena se submeter a Deus. Que vale a pena se submeter a Deus. E então, quando Jesus, que não era um anjo, era muito mais do que um anjo, ele é o próprio Deus. Então, Jesus, sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, não era uma usurpação. O diabo, sim. A Bíblia diz que o diabo quis ser igual a Deus sem ser Deus. Então, por esta razão que Paulo está dizendo o seguinte: Jesus, sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ao passo que o diabo, que não era Deus, quis ser como Deus. Então, ele se tornou um usurpador. O que é um usurpador? É alguém que quer ocupar um lugar que não é dele. Então, por exemplo, existe até um crime chamado crime de usurpação. Quando eu me faço de uma autoridade, não sendo essa autoridade, para, então, falsamente obter algum benefício. Então, o que Lúcifer queria? Lúcifer, não sendo Deus, quis ser igual a Deus. E agora a Bíblia está dizendo que Jesus, ele era Deus. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não, ele realmente era Deus. Mas, diferentemente de Lúcifer, ele, sendo Deus, se fez homem. E, reconhecido em figura humana, se tornou um servo, se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Então, veja, aquilo que Lúcifer queria lá atrás, aquilo que os anjos que apoiaram Lúcifer queriam lá atrás e foram destituídos do seu lugar diante de Deus, aquilo que eles tinham seus argumentos. A Bíblia não nos traz os argumentos que eles tinham, mas certamente eles tinham argumentos. Como é que o Lúcifer ia convencer a terça parte dos anjos do céu se ele não tivesse bons argumentos? Ele tinha bons argumentos. Um dia, quando nós chegarmos no céu, eu gostaria de saber que argumento que esse bandido usou para conseguir convencer tantos anjos assim a se colocarem contra Deus. Então, agora vem Jesus e mostra que todos aqueles argumentos, então, veja, dá a entender aqui, dá para a gente entender nas entrelinhas, que um dos argumentos que Lúcifer usava era o seguinte: Deus existe demais de nós. Deus quer demais dos anjos. Deus quer obediência de nós. É muita coisa que Deus está querendo. E agora, então, a Bíblia Sagrada mostra que Jesus, não como anjo, mas menor do que os anjos. A Bíblia diz que Jesus foi feito menor do que os anjos, que nós, seres humanos, somos menores do que os anjos. Por que nós somos menores do que os anjos? Porque nós temos carne. Os anjos, diz a Bíblia, são espíritos ministradores. E agora nós vamos entender por que nós, tendo carne, somos inferiores aos anjos. Eu vou dar rapidamente uma explicação aqui, que você vai entender como é que você funciona. Eu dei um toquezinho aqui na terça passada, mas hoje eu vou dar uma aprofundadinha a mais, falando aquilo que eu já falei lá no retiro da juventude. Preste atenção aqui. Por que você é tão inferior? Por que eu sou tão inferior aos anjos? E Jesus se fez um de nós. E Jesus, se fazendo um de nós, ele foi obediente. Ele foi obediente. Então veja, os anjos que estavam com Lúcifer
pelo que mostra as entrelinhas da Bíblia, eles diziam que era muito difícil eles obedecer a Deus. E aí o Lúcifer quis lá discutir com Deus, ser igual a Deus. Mas agora nós sim que é difícil obedecer a Deus. E você vai ver por que é tão difícil obedecer a Deus. Por que o fato de nós estarmos em um corpo físico nos faz tão pequenos, nos faz tão debilitados, tão menores do que os anjos? Aleluia, glória a Deus. Então diz-nos a Bíblia Sagrada que Jesus se tornou homem, mas sendo homem, ele foi obediente até a morte. E aí diz a Bíblia Sagrada que Deus então pega este Jesus homem, ou o homem Jesus, e o exalta soberanamente, e lhe dá o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E a Bíblia diz assim, e vocês devem ter, então nós lemos ali, e vocês devem ter este mesmo sentimento de Jesus. Por que eu e você devemos ter esse mesmo sentimento de Jesus? Porque Deus tem o mesmo plano com a gente. Vamos ler Hebreus capítulo 2, verso 5, pode colocar aí na tela, faz favor, Hebreus 2, 5. Todos juntos, pois que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Verso 6, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Então, a Bíblia lá no Salmo está dizendo isso, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Verso 7, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. 8, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então veja, Jesus como homem assumiu o direito de nós, seres humanos, no mundo que há de vir, governar este mundo que há de vir. Não são os anjos que vão governar. São seres humanos, são nós. Este mundo que há de vir. Pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, glória a Deus. Mas veja, por que Deus escolhe nós? Por que Deus escolhe nós? E qual é o caminho de Deus escolher nós? É justamente, irmãos, porque a igreja, assim como Jesus com a sua atitude, julgou o diabo, a Bíblia diz que a igreja, com a sua atitude, vai julgar os anjos. Aleluia. Porque, veja, os anjos sendo maiores do que nós, desobedeceram Deus, nós sendo menores do que os anjos, e obedecendo a Deus, então diz a Bíblia, em 1 Coríntios 6, 2 e 3, que a igreja vai julgar os anjos. Vamos lá. Agora, diz a palavra de Deus, que Jesus, se fazendo ser humano, assume então um corpo físico, um corpo humano, que nos torna então inferiores aos anjos. Por quê? Porque neste corpo em que nós estamos, olha aqui, neste corpo onde nós estamos, este corpo obedece leis biológicas, leis físicas. E no nosso corpo, nós temos uma característica, olha aqui, no nosso corpo nós temos uma característica que a própria biologia faz com que existe no corpo de todos os animais, que a Bíblia Sagrada chama isso de lei do pecado. Vamos ler em Romanos,
no capítulo 7, Romanos, no capítulo 7. Abra sua Bíblia aí e vamos ler o verso 16. Todos juntos, toda a igreja comigo, verso 16. 1, 2, 3. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado. Então, olha só o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que tem coisas que o crente, aqui está falando do crente, tem coisas que o crente faz, que ele diz assim, mas como é que eu fiz um negócio desse? Então, Paulo está dizendo o seguinte, que existem ocasiões, há ocasiões que aquilo que a gente faz nem foi a gente que fez, mas foi o tal de pecado que habita na gente. Como é que é isso? Vamos tentar entender. Verso 18. Todos juntos. Porque eu sei que em mim, isto é, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então Paulo está dizendo o seguinte, o querer o bem está em mim, mas eu não consigo efetuar, por quê? Porque na minha carne não habita bem nenhum. Vamos ver que negócio é esse que na minha carne não habita bem nenhum. Vamos continuar lendo, verso 19, todos juntos. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Já não sou eu quem o faz, e sim o pecado. De novo ele está dizendo isso. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. 21. O 21 é forte, olha só. Encontro o quê? A lei de que o mal reside em mim. 22. Porque no tocante tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo, olha só, vejo onde? Onde? Nos meus membros. Outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então aqui, meu irmão, aqui, minha irmã, que está a questão. Os anjos não têm esses membros que nós temos. Então, os anjos não têm essa tal de lei do pecado. Agora, como é que funciona a lei do pecado? Vamos entender como é que funciona esse negócio que funciona independentemente da minha mente. Então, para vocês entenderem, vamos fazer uma comparação. Vamos dizer que nós somos uma carreta, um caminhãozão, tá bom? Escolhe a marca, Volvo, Scania, Mercedes, não importa. Nós somos então, todos juntos, vamos dizer, eu sou uma carreta, todos juntos, eu sou uma carreta. Aleluia. Né? Os magrinhos são uma carretinha, agora nós que somos mais fortinhos somos aquela Scania grandona. Né? Tem uns que não dá para... Tem que dizer assim, eu sou um Mercedinho. Né? Bom, agora preste atenção aqui para mim, olha bem aqui para mim. Então veja, eu sou uma carreta, muito bem. Aí, glória a Deus, a minha alma, quem é a minha alma? A minha alma é o caminhão em si, que é o cavalo, né? Que é ali a cabinezinha que está ali na frente, ali está o motor, tudo ali, certo? A minha mente, então, o meu eu, a minha alma, é aquela parte da frente do caminhão ali, né? O chamado o cavalo do caminhão, certo? A minha mente é o motorista do caminhão. Amém? A minha mente é o motorista do caminhão. E o meu corpo, que carrega toda essa coisa arada toda, é a carretão que está lá atrás. Certo? Todos entenderam? Amém? Glória a Deus. Deu para entender?
Amém? Muito bem. Então veja só. Quando a pessoa não é salva, quando a pessoa não é crente, o caminhão dele não tem freio. Não tem freio. Por isso a pessoa faz o que dá, bebe, rouba, né? No máximo, tem pessoas que até têm freio. Tem pessoas que até têm freio. Mas é aqueles freio antigo de lona que gasta, incendeia, é um fedor, né? As balaconas lá, negócio ultrapassado. Aí, quando a pessoa se converte, a Bíblia diz que Deus renova a mente dele e dá para ele aquilo que a Bíblia chama de mente sófron, que a pessoa consegue se frear. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus dá para ele um freio ABS. Para quem não sabe muito de mecânica, freio ABS é o freio mais moderno que tem, que freia em qualquer situação. Freia no barro, freia na água, freia no paralelepípedo. Então, Deus nos dá um freio ABS. A gente tem capacidade de se frear. Valeu, glória a Deus. Só que, o que acontece? Mesmo o motorista freando, tendo capacidade de frear, freio bom, o que acontece? Se a carga que está lá atrás é uma carga além do peso que aguenta aqueles freios lá atrás, o que acontece? Mesmo que o cavalinho na frente freie, o carretão aquele vem por cima e faz o L. O caminhão faz assim, blum, faz o L. É literalmente isso, o caminhão faz o L, a carretinha, o cavalo fica para um lado e a carreta para o outro. Eu me lembro de uma vez que nós vínhamos lá do Paraná e tinha um motorista bêbado na frente, né? E a Ana disse assim, Humberto, esse motorista está bêbado, ele vai para lá. Amor, dê cuidado, cuidado. E a Ana preocupada. E dito e feito, a Ana estava com uma previsibilidade bom. Na primeira lombada, assim, o camarada fez o L, né? Fez o L, aquela carretona varreu assim toda a estrada, o homem voou quebrou o para-brisa, o homem voou. Deus foi tão misericordioso com aquele homem, eu acho que tinha um plano com ele, que ele caiu em cima de um monte de palha. Tinha um montão de palha assim. Mas olha, só a mão de Deus se guarda nessas pessoas. Aí aquele bêbado, irmão, bêbado. Eu me lembro até hoje, caminhão carregado de açúcar, 2 carretonas carregadas de açúcar. Aí ele levantou, aí a gente foi para socorrer, levantou assim, todo cortado, e disse assim, mas eu, quando eu vi que a coisa foi ruim, eu abri a porta e pulei fora. E pulou fora nada, voou pelo vidro, foi... Bom, mas olha aqui. Então, irmãos, o que acontece? Então, imagine, quando o motorista freia, ali tem freio, mas o peso que vem atrás vem arrastando tudo. Eu me lembro quando eu entrei no tribunal, o primeiro caso que chegou para mim, para avaliar um recurso, foi justamente de um senhor que estava dirigindo um caminhão carregado de tubos, e aconteceu exatamente isso. Tinha um buraco na estrada, e quando ele freou, o caminhão fez o L e veio aqueles tubos por cima dele, incendiou o cavalinho, e o homem morreu carbonizado. Então a viúva dele dizia, né, o advogado da viúva dele dizia, esse homem era um excelente motorista. Esse homem, durante tantos anos, dirigiu sem acidentes. Então, veja, foi ele que fez aquilo? Não, foi o peso do caminhão. Ele estava dirigindo bem, ele freou, mas o peso daquela carreta veio por cima dele e o destruiu. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo exatamente isto, que muitas vezes você, que é salvo, que tem Jesus na sua vida,
você freia. Você diz assim, eu não posso fazer isso. Você diz assim, eu não quero fazer isso. Você diz assim, eu tenho pavor disto. Mas o peso que está nos teus membros vem por cima e te leva de arrasto, mesmo você freando. Deu para entender o que Paulo está dizendo? Então Paulo está dizendo, não sou eu freiei, eu quis frear, eu apertei tudo que dava no freio. Então veja, na terça passada, nós lemos a respeito disso, Paulo disse assim, olha, tem umas mulherinhas que estão sendo enganadas aí por uns safados que se dizem pastores. Qual é o problema dessas mulherinhas? Que elas estão carregadas de quê? Você lembra do culto de terça passada? Elas estão carregadas de quê? De pecados e de paixões. O que é paixão? Uma emoção exacerbada, uma super emoção. Então veja, a pessoa aprende, a pessoa sabe o que é certo e o que é errado, a pessoa diz, eu não vou fazer, a pessoa freia, mas o caminhão dele está carregado de paixão. A carreta está carregada de paixão, carregada de pecado. E vem por cima. E ele diz, eu não posso, eu não quero fazer, pastor, eu não quero fazer. Mas tá. Lá no retiro eu falei, dei nome aos bois aqui, não vou falar, né, coisas em específico, pelas razões óbvias. Então a pessoa diz, eu sei que é errado. Antes, quando ele era ímpio, ele fazia, ele nem freava. Descia aquele caminhãozão lomba abaixo. Agora não, agora ele freia. Ele freia, mas a carga que está ali é tão pesada que vai levando tudo de arrasto. Quem entendeu, diga amém. Não é assim que acontece com o ser humano? Sim ou não? É exatamente assim. Agora veja, irmãos, veja. Por que o ser humano é assim? Por que o ser humano é assim? Já vou explicar. Antes eu vou falar uma coisa anterior. Qual seria a solução, então, para alguém não ter esse problema? Ele não pode colocar uma carga na carreta que seja tão pesada que, se frear, a carreta vai de arrasto. Então ele tem que obedecer isso. Ele tem que saber que, se frear, a carga não é tão pesada, é capaz de carregar o carro. Se frear, o caminhão não vai fazer o L. Entendeu? Agora veja, irmãos, imagine alguém que está dirigindo um caminhão, 40 mil quilos, 40 toneladas do caminhão, ele vai descer uma serra, ele diz assim, não, eu tenho duas opções, eu paro o caminhão, descarrego, e sobe lá para cima e começa a descarregar aquele caminhãozão. Pergunto, é fácil ou é difícil descarregar um caminhãozão sozinho? Difícil. Dá sofrimento ou não dá? Dá. É um baita sofrimento. Então, o que é mais fácil? Que seja o que Deus quiser. Igual o bebum lá. Qualquer coisa eu abro a porta e me atiro. Então, meus irmãos, as pessoas não querem sofrer. E agora nós vamos entender por que descarregar o caminhão faz dar sofrimento. Preste atenção aqui. Pastor Adriano, o senhor pode vir aqui? Pastor Adriano, eu e ele fizemos uma dupla lá, né? Ele até já sabe o que tem que fazer.
Como é que a gente funciona, irmãos? Como é que a gente funciona? Preste bem atenção aqui, você vai entender a você mesmo. Então, vamos pegar o exemplo, que eu tenho pegado, o exemplo do chocolate. Chocolate é uma coisa viciante. Por que o chocolate é viciante? Porque nós temos no nosso cérebro um lugarzinho lá que comanda o prazer e o sofrimento. O prazer e o sofrimento. Então, ali é uma regulagem que sofrimento e prazer, eles caminham juntos. Deus fez assim. Por que Deus fez assim? Deus fez assim para nos manter em equilíbrio. Escute, você repete assim: Deus não nos fez para termos paixões. Deus não fez a gente para ter paixão. Então, toda a paixão, todo desejo violento, tudo isto, todo e qualquer desejo violento, toda e qualquer emoção violenta, o ser humano não foi feito para isso. O ser humano foi feito, Deus fez para nós andarmos em equilíbrio. Por essa razão, diz a Bíblia Sagrada, Paulo escreve para Timóteo: foge das paixões da mocidade. Por esta razão, a Bíblia diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos a renegadas as paixões mundanas, viver no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, toda a paixão, toda esta carga, daqui a pouquinho vou falar, violenta, de um negócio, olha, presta atenção, de um negócio chamado dopamina. Diga para mim, dopamina. Então, toda essa carga violenta produz um desajuste no ser humano. Por isso, Deus está dizendo: foge das paixões. A minha graça vai te fazer renegar uma vida de paixões. Então, preste atenção aqui. O que acontece? Nós, então, temos uma coisa chamada neurotransmissores, que foi descoberto isso 100 anos atrás, exatamente 100 anos atrás. Mas quando Deus mandou Paulo escrever a Bíblia, claro que Deus já sabia que tinha, porque foi Deus que fez o ser humano. Então, Deus falou nessa tal de lei do pecado agora, que os cientistas vão descobrir só 100 anos atrás. E que a tal de dopamina que nós vamos falar agora foi descoberta só 70 anos atrás. Então, preste atenção como é que funciona. Imagina, está lá, os níveis de dopamina estão equilibrados. Você está vivendo uma vida equilibrada, normal, né? Aí acontece alguma coisa que gera em ti a produção de dopamina, alguma coisa que produz no teu corpo a produção de dopamina. O que produz dopamina? Qualquer coisa que a gente goste, que dê prazer. Então, o chocolate faz a dopamina dar uma subida lá em cima. O sexo, mais. A cocaína, mais. A anfetamina faz a pessoa multiplicar por 10 vezes o nível de dopamina dele. Ele é uma explosão de prazer. Então, preste atenção. Como é que funciona o nosso corpo? Olha aqui. Sempre que tem um pico de dopamina, entra depois, não vou aqui dizer como é que funciona direitinho, mas entram outras substâncias químicas do nosso corpo para baixar esse negócio. Senão a pessoa, por exemplo, a pessoa vai comer, vai querer passar a vida inteira comendo, porque comer dá prazer. Então, por isso que quando alguém come demais, depois vem este contra-efeito do corpo para fazer a pessoa parar de comer. Então, veja, se você come um pouquinho e para, beleza, maravilha, glória a Deus. Mas se você come até arrebentar, não dá uma tristeza depois? Dá ou não dá? A pessoa diz assim: comi tanto que fiquei triste.
É assim ou não é? É assim ou não é? Por que que Deus fez desse jeito? Por que que Deus fez, depois daquele prazer, vir essa outra substância que dá o sofrimento? Senão você ia comer até arrebentar. Deu para entender? Por que desse mecanismo? Sim ou não? Deu para entender? Senão a gente ia morrer, ia arrebentar, ia tomar água, tomar lá um refrigerante que ele gosta, tomar até arrebentar. Então tem que ter esse equilíbrio. Deu para entender? Amém? Agora veja como é que funciona. Então vamos lá. Então, eu sou lá o neurônio lá da língua, provei o chocolate, então eu vou produzir dopamina, aquela célula nervosa produz dopamina, sai do emissor do neurônio e vai para o outro neurônio que tem os receptores. Então ele recebe e vai transmitir para o outro neurônio lá, até chegar no cérebro. Quem entendeu diz amém? Então lá o cérebro sente aquele prazer do chocolate. Quem entendeu diz amém. Bom, aí o que acontece? Agora você vai entender como é que funciona a fome, né? Vamos dizer que uma pessoa goste de Coca-Cola, né? Ele gosta de Coca-Cola. Então, quando ele toma Coca-Cola, a Coca-Cola tem muito açúcar, e o açúcar então produz isso. Por isso que a pessoa fica dependente. O açúcar é uma droga, a pessoa fica dependente de açúcar, né? Tem gente assim, o cafezinho está me fazendo mal. Não é o cafezinho, é o açúcar. Porque se você tomar só o cafezinho sem açúcar, você toma uma xícara de café, você está tranquilo. Mas o açúcar que te faz tomar café demais. Porque o açúcar vicia a pessoa, porque ele produz altas doses de dopamina. Então, vamos pegar o caso da Coca-Cola. Quando você vai abrir... Você sabe o que acontece? A Coca-Cola é o refrigerante que tem mais gás. Por isso que quando alguém abre, faz o quê? Perguntei. Então veja, o que acontece com o nosso corpo? Sempre que você ouvir o tss, o teu corpo sabe que depois do tss vem o quê? Glute, 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 glute. Amém? Você sabe que quando você ouve a tua esposa quietinha lá abrindo aquele chocolatinho, não vou dizer a marca, tem clique, 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 que a pessoa diz, é impossível comer só um. Você ouve, olha, a tua esposa diz assim, amor, vamos fazer isso, amor, tem que limpar aqui o quarto, amor, tem que levantar aqui, tu deixou as tuas meias jogadas aqui, amor. Você não escutou nada. Mas se ela abriu aquele chocolate, você está a 30 metros, você ouve ela abrindo o chocolate. É verdade, ele disse, é verdade. Por quê? Porque ouvi a mulher dizendo, amor, tu tem que levantar as meias que tu jogou no meio do quarto, não produz dopamina nenhuma. Mas ouvir o barulhinho lá é imediato, é pampa. Então, o que acontece? A pessoa ouviu o barulhinho, a dopamina sobe, só que ela sobe só um pouquinho. E depois, sempre que a dopamina sobe, ela desce. Então, por isso, pastor Adriano, por isso, que quando você ouve o tss, quando você diz clec, 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 se você está acostumado a comer sempre na mesma hora, bateu naquela hora o relógio, a dopamina sobe e desce. E quando ela desce, abaixo do nível do normal, ela causa uma coisa chamada sofrimento. Por isso que quando, veja só, você diz assim, hoje eu vou jejuar. Amém, vou jejuar.
Você vai lá para um canto, não sente cheiro de comida, não ouve barulho, tranquilo. Mas chega alguém, abre a porta do quarto, e se você não está bem no espírito, vem aquele cheirinho do bife que a esposa está fazendo. Chegou a dar água na minha boca agora. Então veja só, eu estou falando para vocês, irmãos, eu estou falando sério. Eu falei aqui no bife, é porque eu estou até agora sem almoçar. Né? A gente estava passando o dia num curso, eu só comi um enroladinho ali. Então eu estou com fome. Eu estou tranquilo, estou pregando aqui tranquilo, a minha dopamina está normal. Eu falei no bife. Foi e baixou. E deu água na boca. E deu água na boca. Então veja, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter um pequeno sofrimento de autonegação. Deu para entender? Deu para entender? Então, por isso, irmãos, que quando chega naquela hora que a pessoa espera, dá aquele prazer, agora eu vou comer, e não come, aí o que acontece? Isso gera ansiedade, gera irritação, gera um sentimento de mal-estar. A Ana que sempre diz, né? A Ana fala quando a gente viaja junto, eu sou uma pessoa que quando eu entro no carro para viajar, eu quero chegar logo. Eu não gosto de parar na estrada para comer. Mas daí a Ana diz assim para mim, amor, tu sabe que quando eu estou com fome, nem eu me aguento. Por que isso? Porque o nível de dopamina dela vai lá e baixa. Então, é ela que quer ficar daquele jeito? Sim ou não? É ela? Não. É o corpo. São os membros. Não é ela. Não sou eu. Mas é essa lei que está em mim. Deu para entender quem? Amém? Então, veja, irmãos. Então, isso vai gerar uma diferença brutal entre pessoa para pessoa. Por isso, bendito é o jovem que nunca se desvia. Você quer ver uma coisa? Imagine que eu e o pastor Adriano Licidônio, imagine que eu seja um rapaz sempre na igreja, né? Tenho ali meus 25, 27 anos, e ele veio do mundão. Tá? Então, olha só. Nós dois estamos passando pela frente de um motel. Ele era mulherengo, seu lado de prostituição, seja heterossexual, seja homossexual, seja o que seja. Eu estou passando pela frente de um motel. E eu digo isso para vocês, o que acontece comigo? Irmãos, eu nunca entrei no motel, eu me criei na igreja. Graças a Deus, eu aceitei Jesus com 13 anos. 14 anos batizei nas águas. 15 anos eu estava pregando o evangelho. Eu nunca entrei no motel, eu nunca entrei numa boate. Eu nunca tomei uma cachaça. Então, eu passar num bar e ver o pessoal tomando cachaça ali, aquilo ali para mim não faz efeito nenhum. Deu para entender? Mas veja, se ele, quem sabe que foi naquele mesmo motel ali que ele passava por orgias e coisas, né? O que vai acontecer com ele? A dopamina dele vai fazer isso aqui, ó, tuf e tuf. E vai gerar nele o desejo de sentir aquele prazer que ele sentia na vida velha. O pastor Adriano até me contou um caso engraçado, conta aí, dá para contar? Um obreiro veio falar comigo, nós estávamos conversando, e aí o assunto entrou sobre o vinho, nós começamos a falar sobre o vinho. E aí quando eu falei a palavra vinho, ele babou. Ele babou e sugou a baba, ele puxou de volta. E ele disse, pastor Adriana, que eu tinha um problema no mundo, eu bebia vinho, gostava muito de vinho. Eu pergunto para ele,
Quem produziu aquela baba? Pergunto para o senhor. Quem produziu a baba? Foi ele que produziu ou o corpo dele? Corpo dele. O corpo dele. O corpo dele produziu. Então, naquela hora veio o desejo. E aí, irmãos, o que está acontecendo? Por que cada vez mais as pessoas estão se afundando no pecado? Por que mais as igrejas estão ficando liberais? Por quê? Porque as pessoas não sabem mais sofrer. Os pais tratam os filhos, as crianças, como se fosse torrãozinho de açúcar. Os pais não sabem dizer não para o filho, para a filha. Ai, pobrezinho, vai sofrer. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então, as pessoas não têm mais resistência nenhuma ao sofrimento. Então, o que acontece? As pessoas dizem assim: pastor, é impossível, eu não suporto isso, eu não aguento. Eu não aguento. Ah, pastor, puxa vida, vem aquele desejo em mim, eu tenho que beber, eu tenho que praticar sexo, eu tenho que jogar. Por que as pessoas não suportam ficar sem o celular? Porque cada like que ele recebe no Instagram, no Facebook, faz esse negócio, joga dopamina e depois baixa. Aí ele quer mais e quer mais. E aí tem um outro problema, o que acontece? Quando existem altíssimas doses de dopamina, esses receptores aqui, eles vão queimando, vou usar essa expressão, queimando, e a pessoa fica com cada vez menos, e até o neurônio muda a sua forma. Então, cada vez ele vai precisar de mais daquela droga para sentir o mesmo prazer. Cada vez ele precisa de mais. Então, Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo isso. Que a pessoa, então, ele faz, já não é ele, é aquele negócio que leva ele de arrasto. Agora, como se libertar disto? Jesus, então, disse, olha, se tu queres seguir, se tu queres ir para o céu comigo, aleluia, tu tem que negar a ti mesmo. E dia após dia, tu tem que tomar a tua cruz. Cruz é instrumento de quê? De quê? De quê? De quê? Sofrimento. As pessoas, pastor Adriano, hoje, na sociedade atual, que é uma sociedade do prazer, antigamente dizia o seguinte: olha, tu casou, não precisa ser crente. Ó, tu casou, então agora vai ficar casado, vai cuidar dos teus filhos, olha só os teus filhos. Hoje, não tem esse negócio de obrigação. Não, casou, não dá certo, chuta, pega outro. E aí estão aí essas famílias com filhos de 4, 5, 6 homens. Uma confusão. Uma desgraça. Porque as pessoas não são ensinadas mais a sofrer, a frear, e para aquela caminhonada não vir por cima dele, descarregar aquele negócio, batalhar, sofrer, e vai dizer: não, eu não vou. Mas vem aquele sofrimento terrível, e ele diz: não. Imagine o sofrimento terrível que sofre, pastor Adriano, um casal com incompatibilidade de gênios. É um sofrimento grande. Ele vai ter que orar, ele vai ter que clamar a Deus, vai ter que pedir que Deus mude ele, mude a esposa. Isto que é tomar cruz. É aceitar o sofrimento que o não para o pecado produz. Quando você diz não
para as tuas dopaminas baixando, quando a dopamina está baixando, e você dá aquela vontade desesperada de fazer aquilo, de trair a esposa, de usar droga, fazer qualquer coisa, até de comer açúcar, até de comer chocolate, que não é um pecado. Mas se você começar a comer demais, aí vira pecado, vira glutonaria. E vira gordonaria também. Então as pessoas dizem assim, é impossível, eu não consigo. Por que ele diz que ele não consegue? Porque ele não está disposto a sofrer. Primeiro, ele não está disposto a sofrer. E segundo, conforme a vida pregressa, a vida passada que a pessoa levou, quando ele, veja, são três coisas que produzem daí na pessoa aquele pequeno pico e depois o desaba, que dá o desejo, que dá a gana, que dá a fissura, que chamam. São ver coisas, pessoas e lugares. Essas três coisas. Você vê coisa do passado, pessoas do passado, ou lugares do passado. Quem já foi dependente químico e concorda comigo que essas três coisas, levante a mão, quero ver. Olha aí. Vê aquela coisa, vê o amigão, ouvir uma música que você ouvia lá no barzinho. Isto não é tu que faz, é o teu corpo. São os teus membros. Aleluia. E agora então Paulo, o que Paulo está dizendo? Paulo repete o que Jesus falou. Paulo diz, vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 13. Vamos ler todos juntos, vamos lá. Todos juntos. 1, 2, 3. Então, para lá. Então, vamos agora trazer isso para o científico. Então, se viver de segundo a tua dopamina, ou seja, cada vez que você ter atração por um prazer, aí vem a dopamina, depois baixa o nível, você sai desesperado para conseguir aquilo, o que vai acontecer contigo? Caminha para quê? Caminha para quê? Para a morte. Mas agora, continua a Bíblia dizendo, mas... Aleluia, aleluia. O que ele vai fazer? Pelo Espírito. Com a ajuda de quem? Do Espírito Santo. Quem é que vai ajudar ele a descarregar aquele caminhãozão que quer arrastar ele com tudo? Quem que vai descarregar, ajudar a descarregar das paixões do pecado? Quem que vai ajudar? Quem que vai ajudar? Não é ele mais sozinho, mas vem um Espírito com o guindaste dele, o guindaste celestial. Oh, glória a Deus. Mas aí tem que ir para a oração, tem que ir para o jejum, e tem que querer sofrer. Tem que estar disposto a sofrer. A sofrer quando a dopamina cai lá embaixo, a sofrer a fissura. Né? O dependente químico chama-se de fissura. A falta que aquilo faz. Aleluia. 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 Quem quer vencer o diabo? Aí, onde é que é o papel do diabo, pastor Humberto? O diabo sabe o que vai provocar em ti. Ele sabe. Ele sabe o papelzinho que ele vai abrir,
o tss, tss que ele vai fazer. Aí ele te oferece coisas. Olha, irmãos, é tão terrível isso. Coisas que se a pessoa lá no mundo quisesse, não tinha. Mas quando é crente, o diabo traz de graça. Lá ele tinha que pagar. Aí o diabo traz de graça. Olha aqui, ó. Dá uma injeçãozinha, aquela curtinha de dopamina. Só para correr a babinha. Aí depois vem a mensagem do diabo na mente da pessoa. O diabo diz assim, ó, viu? Não adianta, tu nunca vai ser liberto. Tu nunca vai ser liberto. Não é questão de libertação, irmãos. A mente está liberta. Entendeu? A mente, Paulo diz assim, eu com a mente eu sirvo Cristo. O diabo fica te acusando sem vergonha, diz para ele, seu sem vergonha, para trás de mim. Aí o diabo fica dizendo para você o que nós lemos ali que Pedro falou. O Pedro chegou para Jesus e disse assim, Jesus, vem cá. Jesus, o senhor falando esse negócio de sofrer, de não ir para a cruz. Jesus disse, eu vou para a cruz, mas depois eu vou ressuscitar. E eu vou receber todo o poder nos céus e na terra. Mas vem o diabo só fala na questão da dopamina. Jesus, para de falar isso aí, Jesus. Negócio de sofrer. Olha, o senhor acha que o pai vai querer o senhor sofrer? Jesus olha para Pedro. Aleluia. E Jesus faz o que você vai fazer hoje. Vai dizer, arreda Satanás. Eu já sou livre, eu sou liberto. Eu sou liberto. O problema não é a tua alma, a tua mente. Tua mente está livre, está liberta. Você sabe que aquilo é errado, você está freando. É o teu corpo. É o teu corpo que foi deformado pelo pecado. Os teus neurônios foram deformados pelo pecado. Não aceita a acusação do diabo, mas diga em nome de Jesus, o que eu tenho é que sofrer, eu vou sofrer. Mesmo sentindo o desejo, eu vou frear, aleluia. Mesmo sentindo o desejo, eu não vou fazer, eu vou me jogar aos pés do Senhor e vou dizer, Espírito de Deus, eu preciso de Ti. E para você, moço, moça, que não experimentou o mundo, pelo amor da tua alma, não experimenta. Porque depois que você experimentar, cada vez que você passar por lá, ouvir aquilo, ver aquilo, por que o meu problema, por exemplo, era o futebol? Por quê? Porque cada vez que o Inter fazia um gol, a minha dopamina ia lá em cima. É. Naquele sofrimento ali, com o radinho dentro do travesseiro, para o pai não ver. Né? Ali, meu Senhor, até orava. 45 minutos, segundo tempo, 1-0 para o outro. E aí entrava o escurinho e dizia, Jesus, é da tua vontade. É. Que as pessoas se lembram, né? Que miséria isso. Que miséria.
pura dopamina, dominado por aquilo. Né? Então veja, mesmo hoje, irmãos, Deus fez uma obra na minha vida, completou a minha obra, que hoje, né, eu pego o jornal, vejo lá coisa do Inter, manchete, não me causa nada. Mas mesmo depois da minha mente ser liberta, a minha mente estava liberta. Eu não torcia mais pelo Inter, mas o que acontecia? Via assim, Inter 2-0 contra o Corinthians. Era automática a dopamina, não era mais eu, era o meu corpo. É uma coisa tão terrível isso. Daí o diabo pega e acusa. Por isso Paulo disse assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele entra no capítulo 8, primeiro, dizendo assim, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus, e ele diz assim, porque já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que o corpo, ainda que a dopamina continue jorrando lá quando acontece aquilo, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que já não andam mais segundo a carne. A mente dele está freando, aleluia, agora ele consegue frear. Toma, diabo! Vitória sobre o diabo! Entenda isto! Deus está te dando vitória sobre o diabo. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Ainda lá que a dopamina te dê fome por alguma coisa que ficou lá atrás, você vai dizer, Jesus, eu estou aqui. Eu vou para a cruz. Espírito Santo me leva para a cruz. Espírito Santo me leva para a cruz. E este poder que o Espírito Santo nos dá para sofrer isto e não pecar, se chama? Graça. 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 Aleluia. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se eu sou de Cristo, eu tenho que ser livre. Livre, livre, livre. E conhecereis a verdade vos libertará. Vamos ficar em pé neste momento. Oh, que coisa gloriosa, a presença do Senhor Jesus está aqui neste lugar. Quantos querem buscar a graça de Deus e dizer, Senhor, me ajuda, Senhor. Tu sabe onde é que as dopaminas trabalham na minha vida, ou a dopamina trabalha na minha vida. Se você quer a bênção de Deus, sai do seu lugar e vem aqui na frente agora.